Acho que algumas questões que a gente precisa, que eu gostaria de pontuar, na verdade é o seguinte. É, primeiro, esse termo ciência, né, ele precisa ser muito bem, como foi colocado aqui, definido. Porque é o seguinte, nós não podemos confundir ciência com cientificismo, Sim. né? Então, assim, não é porque um objeto, ele não é... Ele não pode ser conhecido por meio de um método experimental, laboratorial, né, ou por meio de uma métrica, né, de uma quantificação. Isso não significa dizer que esse objeto ele não pode ser pensado a partir de uma perspectiva racional. Até porque nem tudo que é não científico não é racional. Então nós temos, por exemplo, mesmo na história da filosofia, né, e da ciência moderna também, nós temos vários filósofos, por exemplo, Aristóteles, né, que fez assim grandes contribuições dentro da filosofia e, por que não, também para a psicologia, né, que ele classificava, por exemplo, a metafísica como um tipo de ciência, né? Mas veja, é uma ciência, dizia Aristóteles, do ser enquanto ser, né? Não é uma ciência que visa uma quantificação ou conhecer um objeto em sua particularidade, mas sim conhecer o todo. Mas não deixa de ser uma ciência também, uma ciência extremamente rigorosa e racional, na verdade, se a gente parar para pensar. Sim. Então, assim, o que é ciência? Respondendo aqui de maneira sucinta. Ciência é uma espécie de conhecimento seguro e racional sobre os fenômenos do mundo. Eu responderia dessa forma. E esse conhecimento, como ele tem um objeto, é esse objeto que vai determinar o caminho a ser percorrido para conhecê-lo, né? E esse é um problema aqui também da psicologia, porque é o seguinte, na psicologia nós não temos uma psicologia, nós temos várias psicologias. Cada psicologia ela se detém em um objeto específico. Então também nós não temos um objeto somente. Nós temos vários objetos dentro da psicologia. A questão é que, por exemplo, as psicologias comportamentais, mais ligadas ali ao campo da neurociência, elas têm um objeto muito mais palpável, tangível, né? Então, o caminho para conhecer esse objeto vai ser um, né? Então, se o objeto ele é mais experimental, ele pode ser conhecido por meio dos sentidos. Então, claro que eu não preciso me deter exclusivamente a pressuposições filosóficas, embora elas também existam, né, nesse processo. Agora, por outro lado, se eu tenho a ler um objeto como a alma humana, como diria Aristóteles, eu gosto muito dessa definição do Aristóteles da psicologia, né? A psicologia enquanto um discurso sobre a alma humana, né? E a alma humana, ela não é um objeto tangível, pelo menos assim, no que diz respeito ali no seu aspecto mais profundo, né, o intelecto, não é um objeto tangível. Então, como eu vou conhecer um objeto que não é tangível por meio de um método experimental? Isso é impossível. Então, o que vai determinar a ciência, esse caminho da ciência, os caminhos da ciência, justamente os objetos que estão postos na realidade. Existe comportamento? Claro que sim. Existe cérebro, amígdala, hipotálamo, tálamo, existe tudo isso. Existe alma humana? Intelecto também existe. Então, assim, são fenômenos relacionados à natureza humana que podem ser conhecidos por meio de caminhos diferentes. Eu vejo Perfeito. dessa forma. Perfeito. Vamos